Estamos de volta com o programa Leoa e agora mais uma dica do Dr. Romeu. Você sabe qual é o seu direito? Não? Então fique esperta. Olá, tudo bom? Meu nome é Romeu Lara Neto, sou advogado e hoje vamos apresentar o segundo quadro do programa Você Sabia Desse Direito, que vamos tratar, na verdade, sobre orçamento, direito do consumidor. Muitas pessoas têm dificuldade em saber se aquele orçamento feito pelo fornecedor, se ele foi feito de maneira correta. Então, o que a gente precisa saber a respeito de orçamento, desse tema? Bom, alguns produtos, alguns serviços que necessitam-se de orçamento, outros serviços não necessitam de orçamento. Vamos lá então exemplificar isso. O que não necessita-se de orçamento? Exemplo, aqueles produtos que já estão prontos, você chega e você já sabe o preço e é só chegar e comprar. Exemplo, uma geladeira, um fogão. Esses são serviços que você não precisa de orçamento. Há outros serviços que você precisa de orçamento. E aí é o caso, vamos supor que a gente fala em medição. O que é isso? Vamos imaginar que você queira renovar a pintura da sua casa, tá? Então você vai, chama um profissional habilitado para isso e ele vai medir toda a sua extensão da sua residência e aí ele vai observar se ele deve ou não, qual o preço que ele vai cobrar para fazer a pintura. Com relação à avaliação, que a gente também fala, existe a medição e a avaliação. A avaliação é, no caso, vamos supor, de conserto do seu carro, da sua máquina de lavar, que você precisa então avaliar o serviço a ser prestado, tá? Então esse é o caso de avaliação e esse é o caso de medição. Nesse caso, então, há um orçamento a se fazer pela mão de obra empregada e pelo tempo prestado por essa empresa. Bom, uma outra coisa importante é a indicação. A indicação ela é muito válida. Por que a indicação ela é válida? Porque normalmente ela parte de um amigo, de alguém que já utilizou esse serviço. Então você sabe da qualidade do profissional, você sabe que o serviço vai ser prestado com qualidade. Um outro tema também importante a ser tratado no consumidor é a respeito da assistência técnica. Bom, como saber se a assistência técnica ela está autorizada e qual a diferença dela por um outro tipo de fornecedor que presta o meu serviço? Bom, a assistência técnica autorizada, a diferença dela para assistência técnica não autorizada é o seguinte, é que na assistência técnica autorizada, os empregados dessa empresa, né, eles são funcionários treinados pela fabricante, então ele conhece todo o produto, todo o serviço e isso, a solução pode ser melhor para o conserto desse serviço. A diferença da assistência técnica autorizada é que existe a garantia pelo serviço prestado, tá? Então você precisa observar esses detalhes porque é uma garantia para o consumidor. Outra coisa que se deve tomar cuidado o consumidor é com relação à assistência técnica autorizada que não é autorizada. Como assim? Muitas vezes a assistência técnica autorizada, a empresa, a fabricante, ela nem sabe da existência dessa assistência técnica. E como tomar cuidado para que você não seja lesado, você não esteja colocando o seu produto, o seu equipamento na mão de pessoas erradas, né? Na verdade, você deve ligar para a fabricante, pedir um levantamento para ela na sua cidade, para saber se quais são as empresas autorizadas, né, assistência técnicas autorizadas a trabalhar pela fabricante e a representá-la, né? Até porque a garantia também parte da fabricante. Bom, uma coisa importante saber também é a questão do orçamento prévio, tá? O que precisa conter no orçamento prévio? O que precisa ter num orçamento que ser avaliado? Bom, vamos lá tratar desse tema. O orçamento prévio, ele precisa estar escrito lá a mão de obra, o serviço prestado, o equipamento utilizado, as formas de pagamento e também o período desse serviço prestado, tá? A questão da forma de pagamento, se ela é à vista, se ela é parcelado, se ela é com uma entrada, o resto é tudo parcelado, tudo isso precisa estar descrito no orçamento. E o orçamento prévio, você precisa exigir que
todos esses benefícios estejam constando no orçamento. É muito importante você, consumidor, tomar cuidado com os espaços em brancos do orçamento, tá? Procure sempre fazer um X, um risco, para que não seja incluído nesse orçamento alguma coisa que você não concordou, tá? Somente se pode prestar o serviço após a concordância do consumidor. Então, para que não seja colocado informações inclusas, sempre faça um risco nos espaços em brancos para que não seja colocado essas informações, tá? Validade do orçamento. Como saber se a validade do orçamento ela está sendo de maneira adequada e se você não está sendo enganado? Bom, vamos imaginar que o fornecedor coloque lá na validade do orçamento que um prazo de 48 horas para a sua aprovação ou não como consumidor, tá? Vamos imaginar isso. Bom, passadas essas 48 horas, esse orçamento ele pode ser alterado. Então vamos supor que ele colocou um preço lá no orçamento e após as 48 horas você não deu a sua concordância, então ele pode alterar, aumentar o preço. Antes disso não. E se ele não colocar prazo nenhum, o que a lei fala do orçamento? Qual é o tempo de validade? O prazo de validade é de 10 dias. Então durante 10 dias não pode ser alterado o serviço, a mão de obra, os equipamentos serão utilizados, o preço e as formas de pagamento. Durante 10 dias não pode, tá? O que precisa para garantir agora do fornecedor? Eu queria falar com o fornecedor. É preciso que o fornecedor faça esse orçamento por escrito. Ele pode ser verbal, é lógico que pode, mas é um risco para ele. Fica o dito pelo não dito. Então pode ser por escrito, via internet, via fax, via e-mail, né? Inúmeras formas. Então, o orçamento escrito é uma garantia pro fornecedor, mais do que pro consumidor, tá? O orçamento ele pode ser alterado ou o orçamento ele não pode ser alterado, tá? É importante que se pense o seguinte: a partir do momento que o fornecedor ele entrega o orçamento ao consumidor, ele não pode mais alterar. Ah, mas o fornecedor ele vai ter um prejuízo, ele não imaginou isso, não imaginou aquilo, não imaginou que a mão de obra seria empregada com mais intensidade, que os produtos empregados eles cresceram, que o valor aumentou. Problema do fornecedor, ele deveria ter previsto isso antes, tá? Então, ele não pode alterar, a não ser que o consumidor dê a sua anuência, concorde, né, nesse caso, para que o fornecedor altere. Se não concordar, é por conta do fornecedor, ele vai ter que tirar do próprio bolso, tá? Essa é a lei do consumidor e ela é protecionista a ele. Peças originais. Como saber se no seu produto, no seu aparelho eletrônico está sendo empregado peças originais? Bom, a gente sabe que existe muito fornecedor, infelizmente, de má fé. Isso em qualquer ramo, em qualquer atividade. Bom, é necessário que ele coloque no orçamento quais as peças originais, qual o valor. Por isso a importância de ser totalmente descrito o orçamento, todo detalhado, para que não haja problema no futuro, tá? Então, agora, se for peças semi-novas, recuperadas, também tem que ser informados disso ao consumidor, ele tem que dar anuência. Não tem problema nenhum se uma peça recuperada, mas o consumidor tem que concordar. É lógico, o preço aí vai ser abatido de uma peça se fosse nova. Peças falsificadas, piratas, isso nem pensar, isso é crime, nem imaginar essa hipótese. Se você tiver dúvida, já tire ela da sua cabeça, né? Nem pense nisso. Agora, outra coisa importante é saber o valor a ser cobrado pelo orçamento. Pode ser cobrado taxa de visita, pode ser cobrada taxa pelo valor do orçamento, a lei não proíbe. Então, se você, fornecedor, quiser cobrar taxa de visita, taxa pelo orçamento, você pode. Então, isso tem que ser avisado via telefone, antes de você fazer a visita para o consumidor, tá? Não adianta você chegar lá e depois falar, a taxa de visita é tanto. Não, tem que avisá-lo antes da taxa do orçamento, e ele tem que estar ciente disso ao recebê-lo na sua casa. Concluindo tudo isso, por que do orçamento? Bom, a gente sabe que hoje a concorrência entre o mercado, ela é enorme e é preciso que você avalie o melhor preço, a melhor mão de obra e o melhor serviço prestado. Então procure sempre fazer 2, 3, até 4 orçamentos, porque você vai ver uma diferença de preço tamanha. E aí você, muitas vezes, colocando essas qualidades no serviço, a mão de obra, tudo, você consegue chegar ao melhor serviço prestado. Então faça o orçamento, é uma forma de você evitar ser lesado, de ser abusado do seu direito, tá? E é uma precaução a mais, tá?
A nossa produção foi até as ruas para saber o que as pessoas sabem a respeito do direito delas na questão do orçamento. Vamos escutar o que elas têm a dizer e depois a gente conversa um pouco a respeito desse tema. Então, nós percebemos que as pessoas elas não estão tão desinformadas. Pelo contrário, elas estão bem cientes do direito delas e estão procurando exercê-los, né? É lógico que algumas precauções devem ser tomadas para que a pessoa não seja lesada. E aqui foram as informações que nós prestamos nesse quadro, né? Se você não sabia desse direito, agora você está sabendo. O tema de hoje foi o orçamento. Se ficou alguma dúvida ou quiser dar alguma sugestão, entre em contato com o programa. Ou consulte meu blog, lá você pode dar sugestões, fazer comentários, enfim, consultar outros temas que sejam do seu interesse. Espero que tenham gostado do quadro de hoje e a gente vai se falando na próxima semana. Um abraço e até mais. Tchau! Tá indo bem? Faltou. Acho que eu tô ficando nervoso já. Não vou mais falar essa parte, foi muito bem essa parte. Acho que a gente devia fazer um programa só com a nossa conversa aqui. Acho que vai dar bem mais audiência. Aleluia! Jesus! Não? Calma, Flávia. Agora vai ser. Agora é o último, hein? Tenho certeza. Eu não vou conseguir.